Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta. É sexta-feira, meus camaradas. Feliz sexta-feira. Você e eu conseguimos chegar até aqui. Hoje vai ser um verdadeiro turbilhão de emoções neste vídeo, porque teremos más notícias, notícias emocionantes e notícias muito boas. Você vai passar por altos e baixos. Mas hoje é sexta-feira, então quero dizer, você pode ir a um bar depois disso, se quiser. Começamos com uma corrida sem brincadeira. Temos Abrams, Tank, Puma e o que mais acho que temos? A Bradley, claro. E algo com o qual não estou muito familiarizado, né? O veículo blindado de transporte de pessoal, Fuchs autotransportado, Sarma, acho que pode ser polonês. Bem, eles estão correndo com esses 4 veículos muito pesados correndo na frente. Vamos ver quem vence. Os soldados estão assistindo. Eles têm uma pista bonita com areia. Vou arriscar. Esse tem rodas. Rodas sempre ganham em velocidade, caminhões são melhores em mobilidade fora de estrada, mas são mais lentos. E como você pode ver, este é o Puma alemão. Acho que ele vence. Este aqui tem lagartas, porém, e é bem rápido também. Eu acho que o cinegrafista está no tanque Abrams, que talvez seja o mais lento. E o Bradley, claro, ficando um pouco para trás, porque o Bradley já é um veículo de quase 50 anos. Não exatamente, mas quase. Então faz sentido. No geral, a velocidade não combina. Importa tanto nessas situações. A mobilidade e a blindagem combinam mais nesta guerra. A velocidade importa, mas não faz diferença se você vai a 80 ou 110 km por hora, pois um drone First Person View te alcança igual. Então não importa se você está um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar, você vai ser atingido do mesmo jeito. Você tem que ter uma blindagem grossa, é isso que salva a sua vida, não a velocidade, mas é uma ideia muito legal. Temos uma variedade de vídeos hoje, é disso que estou falando, a montanha-russa. Eu tenho tantos vídeos bons e nós vamos passar por todos eles. Aqui nós vamos entrar nos esgotos, não em qualquer esgoto, mas nos esgotos de Bakrovsk, na Rússia. O principal objetivo que eles têm tentado conquistar nos últimos 6 meses ou mais. Eles têm enviado dezenas e dezenas de milhares de soldados para essa linha de frente. É um verdadeiro desgaste. Sinceramente, é como Avdiivka ou Bakhmut, quase cercada. E os russos tentando entrar no centro da cidade, sabe? Essa é a tática deles. De repente surgem no centro da cidade, causando pânico, e os ucranianos recuam. Bem, neste vídeo você pode ver quais métodos eles usam. Este é um cano de esgoto que leva a Bakrovsk. E os soldados russos construíram esse tipo de carrinho, sabe? Rodas, uma plataforma. Eles ficam deitados de barriga para baixo. Porque se você tivesse que passar por aqui, digamos, 5 quilômetros, 3 milhas. De joelhos e mãos, você ficaria com os joelhos e as mãos ensanguentados. Você até gastaria suas joelheiras e luvas. Esta é a maneira mais rápida e eficiente de se locomover dentro de um cano. Nunca imaginei que, como soldado, você precisaria dessa habilidade, mas é isso que os russos usam. Da última vez, eles usaram um cano de gás em Avdiivka e muitos soldados morreram por envenenamento por metano. Então, desta vez, eles usaram um cano de esgoto. Mas isso também pode ocorrer. Esses canos são perigosos porque o monóxido de carbono, 2 ou metano, seja qual for o gás dentro desses canos, eles se acumulam e podem ficar estagnados. Você nem perceberia a diferença pelo cheiro, mas de repente você desmaia. Surpresa. Saindo dos esgotos de Pakrovsk, seguimos para Pakrovsk, onde os ucranianos estão tentando retirar o explosivo de uma bomba russa FAB-500 não detonada. Esta é uma bomba de avião que não explodiu e, como você pode ver, ela contém muito explosivo, tem uma grande carga explosiva. Se você retirasse esse explosivo e o transformasse em munições individuais anti-infantaria para drones, conseguiria dezenas e dezenas só com essa bomba. Então esse cara está atirando com uma marreta, veja na frente. Seu senso de perigo diminui tanto porque você está constantemente em perigo. Pode parecer normal para você, mas não é para mim, não está certo. Não façam isso, amigos. É muito perigoso uma faísca.
Mas eu acho que esse cara, sabe, especialista em explosivos, acho que ele sabe o que está fazendo, mas eu nunca faria isso, jamais. Mas esse cara não se importa nem um pouco. Hoje eu trago para vocês um soldado russo com uma perna de garrafa. Você pode pensar, uma perna de garrafa? Ele cometeu um erro? O inglês dele é ruim? Não, eu quero dizer, literalmente uma perna de garrafa. Isso é uma perna feita de garrafas? Eu não deveria estar rindo, eu sei que é uma tragédia perder a perna, já é ruim o suficiente. Mas quero dizer, eu não consigo. De certo modo, ele é um herói de guerra, pois lutou pelo seu czar, Putin. Ele deveria ser premiado porque vai sacrificar a vida dele, nesse caso, a perna dele, pelo líder. O que ele ganha com isso? Uma perna de garrafa. Você quer uma? Pena que não está no exército russo. Você não vai conseguir uma. Mas esse cara conseguiu porque não há próteses suficientes para os soldados. Primeiro, elas são caras. Segundo, próteses de alta tecnologia são mais comuns no Ocidente. A Rússia não é tão boa em fabricá-las. Mesmo próteses de madeira de baixa tecnologia não são suficientes para todos os soldados. Então, os que não conseguem têm que se virar com o que tem. Garrafas. Não podem usar as de vodka porque geralmente são de vidro. Você não pode ter uma perna de vidro, então tem que usar garrafas plásticas. É isso que você consegue. Parabéns, você é um herói. De herói, né? De herói, nosso herói bem aqui. Se as pessoas virem essa perna de garrafa na rua, vão dizer: obrigado pelo seu serviço. A montanha-russa não termina. Temos outro vídeo, Kabum, e este é um S-300 russo. Eu não mostraria, pois os ucranianos destroem esses S-300 e S-400. Eles ficam repetitivos, mas este estava totalmente carregado com foguetes, mísseis de defesa antiaérea, certo? Então eu só quero mostrar isso para você porque ele explode de uma forma tão magnífica. Eu sinto falta desses vídeos de torres voando quando um tanque russo explode e os soldados são enviados para o outro lado e a torre vai para a lua. A gente não vê esses faz um tempo, então eu tenho que me contentar com o S-300 explodindo. Então o drone ucraniano segue ele. Assim que esse S-300 parar, ele manda um presente para ele. O que nos dá, um soldado russo percebeu o drone acima e saiu correndo. Ok, essa é só a primeira explosão, não se preocupe, é pequena. É pequena, nada para ver aqui. Uau, já é ano novo, já é 4 de julho, já. São meus amigos aqui na linha de frente, nesta equipe do S-300. É 4 de julho e ano novo. Snovan Godon, meu amigo. Olha essa carnificina, é divertido. E agora você vai sentir o verdadeiro montanha-russa. Quando eu digo, e falo sério neste vídeo, porque agora vamos assistir a um vídeo que os russos publicaram e é um crime de guerra. Os russos publicaram um vídeo deles atacando um dinamarquês. Trabalhadores civis de ajuda humanitária que estão desminando, trabalhando com artefatos não detonados. Os caminhões deles são todos brancos, então você pode vê-los de longe, que são trabalhadores civis, trabalhadores humanitários. E o pior é que os próprios russos publicam isso, né? Ou seja, eles não têm vergonha, eles querem espalhar isso. Veja esses caminhões, né? Você pensaria que são militares? Eu não pensaria, nem os atacaria. E eles eram trabalhadores humanitários civis da Dinamarca. E os russos os atacaram conscientemente e 2 deles morreram. Eles deixaram uma vida confortável na União Europeia para ir à zona de guerra ajudar ucranianos necessitados. Então a Rússia atacou sabendo que eram trabalhadores humanitários civis. É tão ruim quanto possível. Agora chegamos ao fundo da montanha-russa. Pronto para subir? Vamos subir. No dia 3 de setembro, então 2 dias atrás, a Rússia quis fazer outro ataque com mísseis contra cidades ucranianas. Eles fazem isso com os bombardeiros estratégicos Tu-95, Tu-160 e Tu-22. Bem, nesse caso eles usaram Tu-160. Eu não sei o que aconteceu, talvez Deus tenha ajudado o lado ucraniano. Vou ler o relatório para você. Não invento essas coisas, elas se inventam sozinhas.
Emergência da aviação estratégica. Ontem, na noite de 2 para 3 de setembro de 2025, durante a execução de uma missão de combate para destruir alvos no território da Ucrânia, várias aeronaves da aviação estratégica tiveram problemas técnicos. Acho que foi intervenção divina do lado ucraniano. Veja só. O bombardeiro Tu-160. O número de cauda 04 não lançou mísseis devido à falha no mecanismo de lançamento. Então, o motorista, quero dizer, o piloto, apertou um botão, mas os mísseis não foram liberados por causa de uma falha. Sabe, nisso foi bom. Um prédio residencial civil ucraniano foi salvo. Fico feliz. O bombardeiro estratégico Tu-160, número de cauda 16, foi atingido por um raio. Por isso foi forçado a interromper a missão de combate e retornar ao aeródromo. O vidro da cabine do piloto foi danificado, então Deus disse, hoje não. Raio atingiu o avião. Além disso, uma das aeronaves destinadas à missão de combate não conseguiu decolar de Engels. O motivo é desconhecido, mas eu sei. Foi intervenção divina pelo lado ucraniano. Fico feliz em ler isso. Que coincidências. Ou intervenção divina, como quiser. É um milagre, porque esses mísseis matam civis. A vida de alguns civis ucranianos foi poupada porque um raio atingiu um bombardeiro russo. Presente lindo. Amigos, orgulho. Tenho uma nova lista de membros mensais do Babylon Coffee e estou pronto para massacrar os nomes deles. Vai ser um trava-língua. Esses nomes vou pronunciá-los como um estoniano. Yeri Pengeli Hauhina, seu nome é estoniano. Sem dúvida, Hauhina, nome super estoniano. Obrigado por se juntar e representar meu país de origem. Victoria Merinsky, Kintje L. Andersol. Obrigado a essas 4 pessoas. E se você quiser aumentar essa lista, e se você tem um nome muito legal ou não, isso não importa. É só se inscrever e eu vou acabar pronunciando seu nome errado de qualquer jeito. Obrigado, meus amigos. A montanha-russa continua, meus amigos, porque estamos descendo de novo. Trump decidiu cortar o apoio militar dos Estados Unidos aos estados bálticos. Nós não sabemos por quê, quero dizer, Trump disse isso todas as vezes. Perguntaram sobre a Polônia, que está a apenas 300 a 400 quilômetros daqui, bem perto. Eles querem aumentar os gastos militares e o número de tropas na Polônia. Se estão tão comprometidos com a segurança da Europa Oriental, por que reduzir o apoio aos estados bálticos? Eu não entendo, é contraintuitivo. Os países europeus que fazem fronteira com a Rússia devem se preparar para a possibilidade de Washington reduzir o número de tropas na região, fortalecendo sua própria capacidade militar. O presidente da Estônia disse a político, eu concordo. Seja o que for que Trump ou os americanos façam, nossa responsabilidade aqui nesta parte do mundo é defender nossos países com nossos próprios meios, nossos próprios recursos. Se a América ajudar, ótimo. Se não, tudo bem. Quero dizer, é tudo o que temos. Ainda vamos reconstruir, vamos preencher o vazio, vamos lidar com a Rússia. Os Estados Unidos mantêm cerca de 2.000 soldados nos estados bálticos, Estônia, Lituânia e Letônia. Como parte de um reforço militar após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, e também em Mikkeli, Finlândia, eles acabaram de inaugurar uma nova base avançada de resposta rápida da OTAN, uma base militar permanente que abrigará uma força conjunta de uma brigada dos países nórdicos. Essas forças árticas são treinadas para lutar e reagir rápido na neve, foi para isso que foram criadas. Então, sempre que a Rússia ameaçar a Finlândia ou começar a reunir tropas na fronteira, essa brigada será enviada para lá. Se você conhece as estatísticas da Guerra de Inverno, pode pensar que uma brigada é poucos soldados, mas confira novamente os dados. Esse é um número que resulta em muitas perdas russas. Mikkeli está totalmente comprometido, assim como a base militar nórdica da OTAN e a Polônia. Os Estados Unidos da América enviaram mais tropas para a Polônia, abrindo novos espaços logísticos nos últimos 3 anos. Então eu não entendo. No norte, eles estão aumentando a presença, na Polônia, eles estão aumentando a presença, mas entre os bálticos, por que diminuir a presença lá? Eu simplesmente não entendo a lógica disso.
Agora, meus amigos, quero apresentar a vocês um herói caído da Estônia. Este é Olav Rost, o sexto soldado estoniano a morrer lutando pela Ucrânia. Caiu nas mãos dos russos. E esta é uma cerimônia de despedida em Khrushatyk, em Kiev. E vamos apenas assistir. Tom é o moço. De cada um e por cada um. Preparem-se para um minuto de silêncio. Heróis. Defensores e defensoras da Ucrânia. Pelos heróis estonianos Olevan Rustom, que deu a vida por mim, por você. Então, quem foi Olav Rost? Olav era um soldado profissional estoniano, tão profissional quanto se pode ser, porque ele fazia parte do batalhão de escoteiros, que é uma das poucas chances de um estoniano ser soldado é ingressar no batalhão de escoteiros. Ele participou de duas missões separadas no Afeganistão e uma missão no Mali. Então, ele participou de 3 missões de destacamento da OTAN. Em 2023, ingressou no 3º Regimento de Propósito Especial da Ucrânia. Esta é a bandeira, por que estou mostrando para você? Bem, primeiro de tudo, ele é estoniano e segundo, pelo que nós fizemos, você e eu. Fizemos várias arrecadações e doamos diversos caminhões para a 3ª Brigada de Operações Especiais. Eles até me deram esta medalha por isso. Tem um lobo em cima, você pode ver no vídeo. Além disso, eu tenho uma bandeira da 3ª Brigada de Forças de Operações Especiais bem aqui no meu estúdio. Ela está sempre exposta. Olav fazia parte dessas forças, então a história é bem conectada. Herói ucraniano e estoniano Olav Rost. Feriado. Isso é uma perda para a Ucrânia e para a Estônia e mostra nosso compromisso percentual. Ajudamos a Ucrânia ao máximo possível. Dinheiro dos contribuintes foi usado. Somos um dos 3 primeiros e nossos cidadãos estão na linha de frente. Eu sei que há cerca de 50 pessoas da Estônia indo lutar pela Ucrânia e 6 delas já morreram. Então Olav é o 6º herói estoniano a cair nesta guerra. Lembrem-se dos heróis, meus amigos. E como eu disse, quero dizer, estou ficando triste aqui, mas a montanha-russa continua. Agora estamos lá embaixo. Estamos seguindo, não posso dizer para onde estamos indo, mas estamos indo, porque a China e a Rússia, eles decidiram. Agora Putin e Xi decidiram que seus cidadãos devem poder viajar para os países um do outro sem visto. Isso é inédito, e agora por 30 dias eles podem fazer isso. Putin aparece feliz neste vídeo e agradece a Xi por liberar turistas russos para visitarem a China sem visto. Rússia e China estão mais próximas. Olhando para a situação real, não é parceria, mas sim relação de domínio. A China está comprando a Rússia de forma muito discreta, controlando a Rússia por meios financeiros, controlando os negócios por meio de participação acionária nas empresas. Cerca de 70% a 80% dos carros novos vendidos na Rússia são chineses. A aviação russa está morta, está sendo substituída pela aviação chinesa, os modelos de pagamento dos bancos, tudo. Então, a China vai dominar a Rússia no futuro. Então, independentemente de Putin perceber isso ou não, é para esse caminho que ele está levando o país dele. Agora, a viagem não precisa de visto. Eu estava falando sobre Putin e Xi, todos vimos o vídeo do desfile militar em que eles caminhavam. Kim também estava aqui. Quero dizer, os 3 mosqueteiros do inferno, mas agora traduziram o que esses caras estavam dizendo. Quero dizer, parte da conversa deles vazou. Os microfones estavam distantes, mas ainda dava para ouvir. Vou ler as legendas para você. E é estranho, diz Xi. Hoje em dia, com 70 anos... Antigamente, poucos chegavam aos 70 anos, mas hoje, com 70, você ainda é jovem. Se eu olhar para Donald Trump, que tem essa idade, é verdade. Putin fala inaudível.
Você pode olhar para Shenko. Senhor cabeça de batata, é sempre tão engraçado, tipo, tão redondo e batatesco. Eu não sei. É isso. Não quero criticar que é a aparência das pessoas assim. Mas é tipo, quero dizer, esse é o Lukashenko, o cara que disse, você não quer pegar Covid? Vai pra sauna e beba vodka. Foi o que o líder de um país disse durante a Covid, quando pessoas morriam. Vamos continuar. Tradutor em mandarim, com o desenvolvimento da biotecnologia, órgãos humanos podem ser continuamente transplantados, permitindo que pessoas vivam mais jovens e até alcancem a imortalidade. O quê? Tradutor em transplantes de órgãos coreanos, então G em mandarim, prevê-se que neste século seja possível viver até 150 anos. Você tem 3 mosqueteiros do inferno andando e sobre o que conversam, armas nucleares ou algo assim? Não, eles falam sobre transplantes, imortalidade e querer viver até 150 anos. Quero dizer, Trump, com 70 anos já está ruim, imagina com 150. Esses caras não poderiam fazer um favor para todos nós e simplesmente morrer? Talvez agora mesmo? Não 150. Por favor, não. Isso parece 3 vilões de desenho animado. Sobre o que é que eles falam? Transplantes de órgãos? Claro, é isso mesmo. Continuando nesse desfile onde Kim Jong-un estivesse sentado, depois que ele saiu, a equipe dele veio e limpou tudo. Porque você sabe, o DNA do querido líder é tão bom, não queremos espalhá-lo, quero dizer, estamos falando de Kim Jong-un, o cara que foi até o Sol. Ele visitou a superfície do Sol, mas o Sol é muito quente, então ele foi lá à noite. É assim que ele é especial. Por isso eles estão limpando tudo. Olha só onde quer que ele tenha sentado. Sem DNA, não. Porque o Ocidente pode querer replicar Kim Jong-un, porque ele é um ser humano tão perfeito. Por isso querem tirar o DNA para evitar clones de Kim Jong-un no Ocidente. Tudo o que queremos é nosso querido líder, por isso estão limpando tudo, e ele faz isso com calma. Ele ilustra essas superfícies, ele é um cara muito confiante, cara. Olha só. E o que saiu da reunião entre Putin e Xi? De novo, né? Um dos maiores sucessos para ele seria o Putin, né? Eu vou deixar aberto para você. Não é exatamente um sucesso. A Rússia fez acordo com a China para construir um gasoduto pela Mongólia. O projeto, conhecido como Força da Sibéria 2, terá uma capacidade de cerca de 50 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. O gás do Ártico, antes enviado à Europa, agora irá para a China. Parece bom no papel. Se você torce pela Rússia, diz, uau, a China substituirá a União Europeia. Não, vou explicar rapidamente que os chineses compram gás e petróleo russos quase a preço de custo. Então, o valor que eles pagam é tão baixo que a Rússia mal tem lucro, ou quase nenhum, é muito pouco mesmo. A Europa pagou de 3 a 4 vezes mais do que a China aceita pagar. Em segundo lugar, a Rússia não tem dinheiro para construir isso. Gasoduto do norte da península de Yamal até a China via Mongólia. O comprimento, né, o tamanho disso tudo. Estamos falando de 50, 60, 70, estou estimando aqui. Mas com cerca de 100 bilhões de dólares investidos nesse gasoduto, é um investimento enorme. Requer tecnologia moderna em grande escala já fornecida pelo Ocidente ao construir o Nord Stream e o Nord Stream 2. Isso deve ser feito pela China, pois a Rússia não consegue sem tecnologia ocidental. Quando a China fizer isso, eu sei como eles agem. Não querem pagar e vão dizer que fomos nós que construímos. Mas vocês vão fornecer gás grátis por esse gasoduto nos próximos 5 ou 10 anos. Eles constroem isso por 5 anos e continuam pelos próximos 5. Eles constroem isso de graça para a Rússia e depois recebem gás grátis por 5 a 10 anos. E depois de 15 anos, a Rússia pode começar a ver algum lucro com isso. Então é isso, né? O panorama futurista, né? O panorama realista desse gasoduto. Se você esperar 2 gerações, isso vai dar muito dinheiro se eles construírem. Mas antes disso, não, cara. Não nos próximos 15 anos, a Rússia não vai lucrar e entregará o controle à China. Achou que o vídeo tinha acabado? Eu também achei, mas agora vejo que ainda não falamos sobre a refinaria de petróleo russa.
Bingo, meus amigos, peguem seus cartões, estão prontos para jogar a edição de sexta-feira? Estamos com o jogo de bingo rolando porque a greve recente foi em Ryazan. A refinaria de petróleo de Ryazan, com capacidade de até 17 milhões de toneladas por ano, foi atingida. Uau, meus amigos, olhem essa fogueira mágica. Com 17 milhões de toneladas por ano, é uma das maiores refinarias. Além disso, essa refinaria foi atingida várias vezes. Vamos olhar as datas. 13 de março, 1º de maio de 2024, na verdade 23 de janeiro, 26 de janeiro e agora de novo. Em agosto também foi atingida. Já aconteceu cerca de 10 vezes, mas é enorme. Você precisa agir, os incêndios acabam. Você vê nas imagens de satélite que a refinaria opera a 70% da capacidade e você atinge 60% da capacidade novamente. Derrubar esse gigante leva meses, mas se você conseguir, dói. E não aquela Luhansk ocupada. Luhansk já não tem uma enorme escassez de gasolina. A Ucrânia decidiu atacar os depósitos de combustível deles, então agora vai piorar ainda mais? Sim. Isso é um depósito de óleo, quer dizer, isso é um depósito de gasolina e diesel. Apenas uma instalação de armazenamento em Luhansk. Está pegando fogo, criando uma fogueira gratuita para os cidadãos ocupados. E com esses ataques à escassez de gasolina, você pode pensar que é só na periferia, mas não, isso é Moscou. Nos postos de gasolina de Moscou também há escassez de gasolina. Quero dizer, não deveria ser assim porque é Moscou. Moscou nunca fica sem nada, todo o resto é que fica sem as coisas. Mas se Moscou está ficando sem gasolina, isso é ruim. E também Khabarovsk, onde há filas enormes sem diesel, sem gasolina. E o que o governo decidiu fazer? Primeiro de tudo, quando isso aconteceu, há cerca de 2 semanas, o governo disse que a culpa era dos turistas. Todos esses turistas indo para Khabarovsk, droga, turistas. Por que vocês vão para a Rússia e usam todo o gás, todo o diesel? Agora, a nova versão que o governo de Khabarovsk está dizendo é que são os pescadores. Os pescadores, eles estão pescando demais. Por que vocês estão pescando tanto? Não tem mais diesel. Eles estão culpando. Você sabe, na Rússia, sempre jogam a culpa para os outros. Só jogam a culpa, esperam 2 semanas e repetem. Dizem que são turistas ou pescadores, não drones ucranianos. Opa, não, são os pescadores. Meus amigos, quero apresentar para vocês um ministro da energia russo. Então, se você pensa no que realmente está acontecendo, quero dizer, será que podemos obter algumas respostas oficiais? Sim, claro que pode, sem problema. Eu falei com o ministro da Energia, que é Sergei Leonidovich Tsivilev. Ele afirmou que não há problemas no fornecimento de derivados de petróleo, incluindo gasolina nos postos. E não haverá nenhum problema. Está tudo sob controle, Siluanov disse aos jornalistas. Então todos os meus vídeos, meus amigos, foram uma mentira. Acreditem no ministro da Energia oficial da Rússia. Não há falta de gasolina em nenhum lugar da Rússia, e nunca haverá. Então me desculpem por todos os meus vídeos terem sido falsos até agora. Tudo bem, vou trazer também. Ministro da Energia não basta, também trago o ministro da Economia. O ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia, Maxim Reshetnikov, admitiu que a economia russa chegou a um ponto em que não vai mais crescer. Ah, que triste. Reshetnikov disse que a previsão de crescimento será ainda mais reduzida. A estagnação chegou antes do esperado. Olha só, ele está realmente abatido com isso. Não sei o motivo, ele parece satisfeito. Talvez por ser ministro, realmente não se importe. E finalmente chegamos à última notícia de hoje. Isso foi uma montanha russa, bem parecido com o gráfico que você vê aqui. Que gráfico é esse? Bem, você adivinhou. Ou seja, o russo deposita dinheiro russo nos bancos russos. Então isso mostra que os russos estão tirando o seu dinheiro dos bancos, ou eles precisam pagar aluguel ou hipoteca, ou comprar coisas, ou simplesmente não confiam nos bancos. Seja qual for o motivo, os russos estão tirando dinheiro dos bancos por diferentes razões. E comparado a 2024, esse gráfico está bem diferente. Então, se isso continuar assim, isso indica uma corrida bancária. É isso que está acontecendo.
É uma corrida bancária, não em dias, mas em meses. Corridas bancárias são muito ruins. Seja qual for o motivo, elas são horríveis. Então eu espero que essa linha caia. E em termos simples, se essa linha cair, o país russo cai. Gosto disso. Vamos acompanhar essa corrida bancária dos depósitos russos sendo retirados. Certo, meus amigos, essa montanha russa agora acabou oficialmente. Vocês podem ir ao bar e se divertir, foi uma jornada. Volto na segunda-feira. Não deixem de voltar. Não deixem de se inscrever. Até lá, meus amigos Slavo Krini, e tchau!